Pastor Sérgio Bernardes, glória a Deus, pastor presidente do nosso campo. Todos já conheciam o pastor Sérgio Bernardes aqui? Todos, né? Glória a Deus, né? Nosso pastor presidente. E nós queremos honrá-lo hoje. Como a igreja quer receber o nosso pastor presidente nesta noite? Amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Muito obrigado. Desde já, eu passo a palavra ao pastor e ele vai dar continuidade aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos recebendo da parte do Senhor essa oportunidade de poder estar aqui nesta noite na presença de Deus, juntamente com os meus irmãos aqui no Jardim Primavera. É uma alegria poder estar aqui com o pastor Reginaldo, a sua esposa, a Angela Cleide, seus filhos, a sua casa, aos obreiros que aqui o auxiliam, as famílias que aqui servem ao Senhor. É bom revê-los de mais próximo e eu louvo a Deus por esse dia. No mês de junho, logo ali no início do mês de junho, eu havia falado com o pastor Reginaldo a possibilidade de nós estarmos aqui também num culto de ensino. E ali no início daquele mês de junho, eu fui acometido de uma enfermidade, um travamento de coluna, um nervo ciático inflamado, que me impediu eu assumir alguns compromissos, inclusive esse, que foi aqui, bem ali naqueles dias, mas esperando em Deus uma outra oportunidade para poder estar aqui, e aprovo o Senhor de nos dar essa oportunidade nesta noite. Fico feliz por isso, bom revê-los, lugar bom de encontrar os crentes é na casa de Deus, melhor do que numa churrascaria. Aqui é melhor, aqui nós estamos fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa comunhão. É muito bom nós estarmos juntos. Fico feliz em poder revê-los, irmãos que aqui já caminham de longas datas e outros que, por certo, têm também somado aqui conosco nesta obra. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada família. Deus abençoe o pastor Reginaldo, juntamente com a sua família. Hoje é um culto de ensino. Também aqui é bom rever o irmão Eliseu, que está mais a miúdos ali conosco, em virtude das gravações aí, está sempre ali conosco, nos ajudando na questão da mídia, da igreja. Deus abençoe o irmão Eliseu, que tem dado um apoio fundamental também para nós ali nos nossos trabalhos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje é um culto de ensino e dentro desse período que o pastor está nos franqueando, nós queremos ler um texto que está na carta aos Filipenses, capítulo 2, e vou convidá-los para nós fazermos a leitura a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, e nós estaremos fazendo menção até o verso de número 11. Filipenses, capítulo 2. Glória a Jesus. Graças a Deus. Ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Podeis assentar, Deus abençoe. Nós acabamos de estar em oração.
Neste culto de ensino, meus amados, eu desejo trazer aqui uma meditação, uma palavra de ensino sobre a pessoa do Senhor Jesus. Logo, um ensino que nós chamamos um ensino cristocêntrico, onde ele é o centro, né, da mensagem, do ensino, é o centro daquilo que vamos estar falando, fazendo uma exposição, bem como também fazendo uma aplicação desse texto. Então, logo, Jesus, ele indiscutivelmente é essa pessoa que está em toda a Sagrada Escritura, e hoje, então, nós queremos falar da grandiosidade desse nome, que é um nome diferente, né? Não é um nome comum, não é um nome qualquer. O nome de Jesus é um nome por excelência, é um nome sem igual. E aí no versículo de número 9 do texto que nós lemos, diz que pelo que também Deus o exaltou, como? De que forma? Soberanamente, e lhe deu um nome, né? Um nome. Que nome é esse? Que é sobre todo nome. Que no nome de Jesus, toda língua há de confessar e todo joelho há de dobrar nesse nome. Entre a humanidade, ao longo da nossa história, já surgiram muitos nomes, nomes que ficaram marcados na história, nomes que são estudados em muitas disciplinas, muitos teóricos. Independente da disciplina, sempre tem ali um pai que coloca ali como um pai da defesa daquele entendimento. Por exemplo, na psicologia e na psicanálise tem o Freud. Na área militar, de conquista, tem o Alexandre, até colocado como o grande, né? Um grande imperador, conquistou o mundo dos seus dias. E assim, em todas as áreas sempre tem um nome que sobressai. Mas quando nós falamos do nome de Jesus, ele não está em pé de igualdade com esses nomes. Ele está acima desses nomes, né? Está muito acima, para cumprir até o que a Sagrada Escritura fala conosco aqui no versículo 9, pelo que lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então ele não recebeu meramente, simplesmente um nome. Ele recebeu o nome, um nome diferenciado, um nome que sobressai a todos os demais nomes de toda a era, tanto dos personagens bíblicos como de qualquer outro humano que já pisou aqui ou que porventura há de pisar sobre essa terra. Não há outro nome como o nome de Jesus. Por isso, até quando nós vamos pregar o Evangelho, quando fala do nome de Jesus, ele até incomoda algumas pessoas. Até quando fala o nome de Deus Pai, ele parece que fica até mais suave. Mas quando fala o nome de Jesus, incomoda. Porque, como nós vamos estudar aqui hoje, o próprio Pai falou assim, que todo o poder nos céus e na terra foi entregue a Jesus. Ele mesmo, o Senhor Jesus, falou assim, que no nome dele, né? Então, no nome dele, nós teríamos graça para expulsar demônio, curar os enfermos, falar em novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em nome de quem? Em nome dele. Então, tudo que nós fazemos invocando o nome de Jesus, está o diferencial. Porque tudo converge para esse nome. O poder, a graça, a misericórdia, a salvação. Por isso que ele diz com muita propriedade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não há outro meio, não há outro mediador, como Paulo fala a Timóteo. Não há outro mediador entre os homens e Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é esse nome por excelência, em todo sentido. E hoje, nós queremos meditar aqui, então, com os meus amados irmãos, sobre a grandiosidade do nome de Jesus.
Ele está em toda a Sagrada Escritura. Ele é o tema central de toda a Sagrada Escritura. Ele está em Gênesis, ele está no Pentateuco, ele está no livro histórico, poético, profético, maiores, menores. Ele está nos Evangelhos, ele está em Atos, ele está nas cartas, ele está no livro da Revelação, ele está em todas as páginas da Sagrada Escritura, alguém falando sobre ele, né? Lá atrás falava olhando para um futuro e almejando que ele viesse, como o próprio Jesus falou ali num determinado dia, num embate com os religiosos. Ele citou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou, né? Aí alguém disse: mas não tem nem 50 anos, como que Abraão lhe viu, se Abraão morreu lá atrás? Sim, ele olhou pela fé, tinha uma esperança que apontava para Jesus, né? Então toda a Sagrada Escritura, ela sempre traz essa convergência para o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. E no Novo Testamento há umas particularidades no seu início e no seu final. Eu não sei se os irmãos já observaram, mas olha o primeiro versículo do Novo Testamento, que é Mateus, capítulo 1 e o versículo 1. O primeiro livro, o primeiro versículo, o primeiro personagem, o primeiro nome que o evangelista Mateus inicia o Novo Testamento, ainda tratando de uma genealogia. Olha de quem ele trata, olha de quem ele traz, olha de quem ele fala. Ele diz assim: livro da geração de quem? Não de Adão, não de Noé, não de Abraão, num primeiro plano, não dos patriarcas, mas de quem? Livro da geração de Jesus Cristo. É o primeiro nome que aparece ser citado no Novo Testamento por Mateus. É o nome de Jesus. Mas isso, será que é uma mera coincidência? Mas olha então, o último versículo do Novo Testamento. Como que o Novo Testamento ele encerra? De quem é citado, qual o nome citado no último versículo do Novo Testamento, que é Apocalipse 22, versículo 21. O último versículo da Bíblia diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém. Então veja que o Novo Testamento, ele inicia falando de Jesus, citando o nome de Jesus, ele encerra falando do nome do Senhor Jesus Cristo, que é um nome que é sobre todos os nomes, um nome sem igual, o nome do Senhor Jesus. Tudo isso para mostrar para mim, para você, para todos nós, que o nome de Jesus é um nome sem igual, é um nome maravilhoso, é um nome grandioso. E sobre essa grandiosidade deste nome é que nós queremos aqui trazer algum ensino para a igreja do Senhor. Mas algumas perguntas, elas podem surgir na nossa mente. O que há em Jesus que o torna tão diferente dos demais homens comuns? O que há em Jesus que o torna tão diferente de todos os demais homens, em todas as épocas? O que o torna único e grandioso? Que nós estamos falando que torna único esse nome. Único e grandioso. O que o torna único e grandioso? Ainda poderia perguntar assim: por que é dado a Jesus um lugar tão importante na Bíblia? Logicamente, respondendo esses questionamentos, podemos assim dizer: essa grandiosidade do nome de Jesus, ela é feita, primeiro, na Sagrada Escritura, porque ele é o tema central da Bíblia. Não há outro personagem que é o tema central da Bíblia a não ser Jesus. Não é Abraão, não é Adão, não é Davi, não é Miriam, não é Samuel, nenhum outro, não é Salomão, nenhum dos profetas, nenhum dos reis, não é Josias, não é Ezequias, nenhum desses reis piedosos. Eles não são o tema central da Sagrada Escritura. Também não são os apóstolos, também não são os pais da igreja, também não são os anciãos, também não são também as pessoas que mais se santificaram, ou que mais oraram.
o tema central da Sagrada Escritura só é um, é Jesus. Ele está, como já colocado, de Gênesis, Apocalipse, espalhado por todas as páginas da Sagrada Escritura. Muito bem. Então agora, feito esta palavra introdutória, eu vou, de uma forma mais didática aqui com os irmãos, tentar colocar a grandiosidade de Jesus em várias facetas da sua vida, de várias naturezas, essa grandiosidade dele. A primeira grandiosidade que eu poderia me referir aqui com os meus irmãos é no tocante à questão da sua eternidade. A grandiosidade em relação à sua grandiosidade. Olha o Evangelho de João, no seu capítulo 17, o versículo 5, a princípio, 17:5. Olha a grandiosidade de Jesus no tocante à sua eternidade. Verso 5. E agora, Jesus orando, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O capítulo 17 retrata a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora ao Pai no capítulo 17, uma oração profunda. E ele quase que inicia esta oração reivindicando ao Pai aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então aqui nós vamos ver a grandiosidade de Jesus no tocante à sua origem, no tocante à sua eternidade. Jesus não foi criado. Jesus não passou a existir em Maria e José. Não, ele veio, né? Mas ele não passou a existir ali. Como ele ora aqui, aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de todas as coisas criadas, ele já existia. Por isso que ele é grande no tocante à sua eternidade, à sua existência eterna. Glorifica-me com a tua glória, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ainda no versículo de número 24, do capítulo 17, ele também usa uma expressão dizendo assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Mais uma vez, ele orando ao Pai, desejando que eu e você, daqui a pouco, possamos estar com ele lá na glória. E aí ele diz então que neste momento nós vamos ter a oportunidade de vê-lo. Vejam a glória dele. Que glória é essa que ele fala? Antes da criação do mundo. Então esses versos, eles vão retratar essa grandiosidade da eternidade do Senhor Jesus Cristo. Então, logo, ele não foi criado, né, em Maria e muito menos em José, que não teve nem participação, de maneira alguma. Então, ele fala da sua eternidade. Ali ele está reivindicando uma glória antes da criação. Olha o Evangelho de João, ainda o capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Aqui o contexto está falando de Jesus, quando inicia dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí no versículo 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aqui vai mostrar essa grandiosidade da eternidade de Jesus. Mas como que nós podemos testificar em alto e bom som que ele é eterno? Olha o profeta Isaías, quando faz menção da pessoa do Senhor Jesus, no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí ele diz, e o principado
está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, e o que mais? Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como ele poderia ser criado se ele é o Pai da eternidade? Se ele sempre existiu e sempre existirá. Como diz o escritor aos Hebreus 13:8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não teve princípio, não terá fim, né? Então ele é eterno para todo o sempre. Então ele é grandioso em relação à sua eternidade. Um nome sem igual, um nome eterno, o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus também, ele é grandioso no tocante ao seu nascimento. O diferencial que nós iniciamos fazendo as indagações, que torna Jesus tão diferente. Primeiro, ele é eterno. Segundo, agora, motivo da grandiosidade do nome de Jesus, em relação ao seu nascimento. Jesus nasceu de uma mulher, né? Mas ele nasceu de uma forma diferente de todos os demais humanos que já pisaram aqui nessa terra. E todos quantos hão de pisar sobre essa terra. O nascimento dele foi único, foi diferente. Por que que ele é grandioso em relação ao seu nascimento? Porque o seu nascimento, ele foi operado de uma forma miraculosa. Então ele veio de uma forma sobrenatural. Então, quando nós olhamos o nascimento de Jesus em Mateus e Lucas, que eu gostaria de recitar aqui alguns versículos, preste atenção como Jesus nasceu e como o seu nascimento foi diferente de todos os demais nós. A partir do versículo 18, capítulo 1 de Mateus, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse, foi Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Aonde que está o milagre e a grandiosidade do nascimento de Jesus que torna-o diferente de todos os demais? Sua mãe era virgem, ela ainda era noiva, ainda não havia chegado no casamento, ainda não havia conhecido o homem, não havia tido contato com outro sexo. Era impossível, ela e até hoje, qualquer mulher, qualquer moça, ser gestante sem o contato com o sexo oposto. Maria ainda estava em fase de preparação para este momento. Veio ali a intervenção divina, veio ali a revelação de Deus para ela e também para o marido, futuro marido, que era José. Ele até ficou receoso, mas houve a intervenção divina também na vida de José. Então, o que torna ele grandioso no tocante ao seu nascimento? E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, ele foi grandioso no seu nascimento. Nós até falamos, Jesus nasceu como nós nascemos. Em parte é verdade, porque houve o processo da gestação, houve o período, provavelmente dos 9 meses, e ela deu à luz, como qualquer outra mulher dá à luz, no processo de dar à luz. Nesse sentido, sim. Mas, no sentido dele ser concebido, não. Porque não houve a participação do homem. Por isso que o nome dele é um nome diferente, é um nome maior, é um nome grandioso.
é um nome sem igual, é um nome poderoso, até no seu nascimento. Então aqui foi a intervenção divina sobre a vida de José. Agora, quando nós abrimos em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver agora a intervenção divina sobre a vida de Maria. E aí, então, a partir do versículo 26, vai dizer assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem. Olha onde o anjo foi. Não escolheu uma casada, escolheu uma moça. A uma virgem desposada, quer dizer, preparando-se para o casamento, noiva, num passo final para o casamento, mas ainda sem estar casada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, porque tinha que ter a linhagem também, por isso que ele era chamado filho de Davi, que era da linhagem de Davi, então tinha que cumprir também a Sagrada Escritura. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Era uma coisa estranha, diferente, ela estava perplexa. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será o quê? Grande. Nós estamos falando da grandiosidade de Jesus. Este não vai ser mais não é mais uma criança, não é mais um bebê, não é mais um ser humano que vai chegar à terra. Não, veja o diferencial. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, porque todos os reinos eles iniciaram e acabaram. O de Jesus não, ele iniciou e não há término, porque o reino dele é eterno, é sem fim. Então disse Maria ao anjo: como fará isso? Olha a perplexiosidade que houve na alma dela, daquela moça. Disse Maria: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Eu não sou casada, sou pura, eu sou virgem, eu me preservei, ainda não me casei. Como que pode acontecer? Como que eu vou ser mãe? Logicamente, humanamente, é impossível explicar isso daqui. Como que pode? Mas aí, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui está a grandiosidade de Jesus no tocante ao seu nascimento, a sua vinda a este mundo. Ele não veio como todos nós viemos, como todos vieram, de maneira alguma. Ele veio com uma intervenção de uma forma sobrenatural, uma ação poderosa do Espírito de Deus que repousou sobre Maria, como o próprio anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então fique tranquilo que vai acontecer algo de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, há de descer sobre a tua vida e você vai gerar, e esse será santo, e vai pôr o nome nele, o nome de Jesus. Glória a Deus. E o seu reino não terá fim, ele será eterno. Então Jesus, grandioso no tocante ao seu nascimento. Jesus também foi grandioso em relação à sua vida perfeita. Muitas pessoas já pisaram nessa terra. Hoje, segundo a estatística, nós temos aí mais ou menos 8 bilhões de pessoas, né? Segundo o IBGE, mais ou menos aí 8 bilhões de pessoas. Muitas vidas. E na geração atual. Mas, considerando pelos dados bíblicos que a humanidade tem mais ou menos caminhando para 6.000 anos, desde Adão, pelos relatos bíblicos,
Quantas pessoas já nasceram aqui? Quantas pessoas já vieram sobre essa terra, desde o seu início, lá de Adão e Eva, lá em Caim e Abel? Quantas pessoas? Só hoje, 8 bilhões. Então, muitas pessoas aqui já estiveram, muitas gerações já passaram. Mas quando nós vamos falar da vida, da grandiosidade, da vida perfeita de Jesus, que agora nós vamos falar sobre esse tópico, nenhum outro homem e nenhuma outra mulher, nenhum outro ser humano, na sua existência, ele foi perfeito como Jesus. Nenhum outro. Pode falar, Enoque foi transladado, teve as suas virtudes, mas não como Jesus. Elias foi transladado, teve as suas virtudes, mas não como Jesus. Qualquer outro homem e mulher de Deus, de oração, temente a Deus, pessoas com vida consagrada, que já teve no passado e tem hoje, né? E aqui eu estou olhando para um monte, né, de irmãos aqui, com vidas consagradas no altar, que luta para servir a Deus da melhor forma possível, dar o seu melhor a Deus, com a sua dedicação. Mas nenhum de nós, nenhum ser humano, em nenhum momento da história, foi grandioso no tocante a uma vida perfeita como a de Jesus. Ele foi o único. Por que Jesus foi o único no tocante à vida perfeita? Olha o que diz a Sagrada Escritura em Pedro, na primeira carta de Pedro, o capítulo 2, e o versículo de número 22, que diz assim: o qual, falando de Jesus, o contexto aí está todo falando de Jesus, o verso 22, 2 e 22 da primeira carta de Pedro, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, é isso que nós queremos agora enfatizar para a igreja. Jesus foi grandioso, é grandioso no tocante à sua eternidade. Jesus foi grandioso no tocante ao seu nascimento. E agora estamos falando da grandiosidade de Jesus em relação à sua vida perfeita, à sua vida santa. Esse verso vai dar um respaldo a nós, dizendo que nunca se achou engano na sua boca. Jesus não falhou. Jesus não falhou. Jesus não pecou. Jesus não errou. Jesus não cometeu nenhum delito, nem diante da lei, nem diante dos homens, nem diante das autoridades, nem diante daqueles que o insultaram. A palavra de Deus diz a mim e a você que na sua boca não se achou engano. Grandiosidade em relação à sua vida perfeita. E olha que quando nós estudamos os evangelhos, os opositores à mensagem de Jesus, os opositores à vida de Jesus, tentaram examinar ele de todos os lados. Tentaram achar falha nele diante dos romanos, não paga tributo. Pedro, vai lá, lança o anzol. O primeiro peixe que subir, abre a boca, tem 2 moedinhas lá, paga o teu e paga o meu também. Vamos cumprir o nosso dever. Vamos cumprir o nosso dever. Então veja que Jesus, ele não errou diante das autoridades romanas, não pecou, não transgrediu a lei, cumpriu fielmente a lei, nos mínimos detalhes, cumpriu toda a imposição romana que imperava nos seus dias, cumpriu também diante. Então eles tentaram pegar Jesus em falha, diante das autoridades romanas, diante da lei de Moisés. Sempre eles testavam Jesus. Senhor, mestre, Moisés falou assim, e o senhor, o que o senhor fala? Testando. Mestre, Moisés se posicionou assim e tal, sobre esse tema, e o senhor, como o senhor se posiciona? Querendo pegar falha, Pode olhar os evangelhos, vai sempre aparecer essas expressões, mas Jesus foi grandioso em relação à sua vida perfeita, ele não transgrediu, ele cumpriu. O único, na verdade, que cumpriu a lei na sua plenitude foi Jesus, Até quando chegou o momento do batismo dele, aí ele se apresenta a João, João temeu, mas eu?
É eu que tenho que ir ao Senhor, e não o Senhor a mim. O que ele falou? Deixa por agora, João. Vamos cumprir a justiça. Vamos cumprir, né? Vamos cumprir. Ele tinha o prazer de cumprir plenamente tudo o que se esperava dele. Porque na sua boca não se achou engano. Ele foi santo. Não foi isso que o anjo falou a Maria? O que de ti há de nascer será santo. Não foi isso que Paulo, ao escrever aos Filipenses, que nós lemos lá, principalmente o versículo 9, que nós enfatizamos, pelo que Deus lhe deu um nome soberano, um nome sem igual. Que nome é esse? O nome de Jesus, um nome diferente, um nome sem igual. Então ele também foi grandioso em relação à sua vida perfeita. E talvez para nós, cristãos, chegarmos aqui num ambiente cristão como esse, todos com a mesma fé, com a mesma esperança, não tem divergência aqui de fé, né? Porque mesmo no mundo da fé, um crê de uma forma, outro crê de outra, né? Há uma diversidade de crença no mundo espiritual, né? Então, um crê de uma forma, outro crê de outra e tal. Mas num ambiente desse, fica até fácil para todos nós, com certeza, firmarmos com muita categoria da santidade, da vida perfeita do Senhor Jesus, dar testemunho de quem é Jesus, né? Dar testemunho de quem é Jesus e o que ele fez por nós. É fácil. Mas eu vou deixar aqui alguns versículos agora de testemunho de pessoas que participaram no cenário mais cruel da vida de Jesus, né? No momento de traição, de julgamento, de condenação, de crucificação. Aquelas pessoas que participaram naquele processo, a maioria delas envolvida diretamente naquele ato de condenação, de traição, julgamento e condenação e crucificação, a maioria daquelas pessoas, em algum momento da trajetória, deram testemunho de quem era Jesus. Vamos iniciar com aquele que entregou Jesus. Quem que entregou? A Judas. Olha aí, o nome está na ponta da língua. É Judas. Ele ficou conhecido, né? Ele ficou famoso, né? Por esse ato negativo que ele entregou. Ele é o traidor, né? Sempre que a palavra de Deus vai falar sobre ele, cita lá entre os 12, ele é sempre citado por último e sempre vem a expressão que traiu. Então ele levou essa marca. Agora, olha o capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 3 e o versículo 4, olha como Judas, já uma vez que o traiu, que havia entregado ele para ser preso e também ser julgado e condenado, olha o versículo 3 e 4 de Mateus 27, que diz assim: então Judas, o que o traíra, né, sempre trouxe com ele essa marca do traidor, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo, o que ele falou? Olha o que ele falou: pequei, traindo sangue inocente. Olha, até o traidor, aquele que deu o beijo de trair, para dar o sinal da traição, ficou rotulado como traidor. Quando ele olhou o cenário da condenação de Jesus, porque ele o havia entregado, ele planejou aquilo por causa das 30 moedas de prata. O que o próprio Judas falou sobre a pessoa de Jesus? Ele disse: traí sangue, pequei traindo sangue inocente. Então o próprio traidor deu o testemunho de quem era Jesus, a grandiosidade da vida perfeita de Jesus. O primeiro que deu o testemunho. Mas olha agora, o ladrão tinha duas pessoas ao lado de Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha Lucas 23, o versículo 41, aquele que estava agora à direita, falando com seu companheiro. Olha o que ele diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam. Agora ele olha para Jesus, mas este nenhum mal fez. Veja que aquela pessoa que estava também ali condenada
a morte, que já estavam crucificados. Olhou para o seu companheiro, que por certo haviam feito algumas coisas indevidas, e por isso lá estavam. Ele falou para o que estava à esquerda de Jesus: eu e você estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram aqui para isso. Mas olhando para Jesus, diz: mas e este? Olhou para ele, não viu nenhum mal. As pessoas que estavam envolvidas na hora mais cruel da vida deram testemunho da grandiosidade da vida perfeita do Senhor Jesus. Então, Judas testificou: sangue inocente. Aqui o que estava à direita disse: nenhum mal vejo na vida deste homem. Então, o segundo testemunho. Olha o terceiro testemunho, que está também em Mateus, capítulo 27. O terceiro testemunho, olha o verso de número 19. Agora vai aparecer uma mulher dando testemunho de quem era Jesus, a esposa de Pilatos. E estando ele assentado, falando de Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha a mulher de Pilatos, que nem estava lá no tribunal, recebeu um sonho de quem era Jesus, e falou para o marido: cuidado, esse homem é justo, veja o que você vai fazer aí, esse homem é justo, foi por causa de inveja que ele está aí, esse homem é justo, ele não pecou, ele não transgrediu a lei, não transgrediu a lei dos romanos, não transgrediu a lei do seu Deus, a lei do seu povo, a lei de Moisés, esse homem é justo. A mulher de Pilatos, através de um sonho, e mandou falar ao seu marido. Agora, o marido, que é Pilatos, que estava lá para julgar, olha o capítulo 27, o versículo 22 ao 24. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Por certo, aquela mensagem da mulher, né? A mensagem da mulher tem um poder forte na mente do homem, viu? E dos filhos também, viu? Dos filhos também. A mensagem fica forte. Por certo, aquela mensagem ficou na mente de Pilatos. Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E o povo diz, e respondendo todo o povo diz: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, as pessoas que estavam ali para o julgamento e a condenação de Jesus, no caso Pilatos foi a peça principal, que era o governador, ele disse: mas eu não vejo mal nenhum nele, examinei, não vejo que ele transgrediu a lei de Moisés, não transgrediu a lei de vocês, eu examinei, também não vi que ele transgrediu a lei do imperador, a lei de Roma. Mas e o povo gritando por inveja, o sacerdote incitando o povo: crucifica, crucifica. E aí entra a história ali que tinha naquele dia a oportunidade de soltar alguém, né? E estava ele e Barrabás, e pediram Barrabás e crucificaram o Senhor Jesus, mesmo não apresentando nada contra a sua pessoa, porque ele foi grandioso na sua vida perfeita. Na hora mais difícil ele não abriu a sua boca. O próprio Pilatos vai falar: você não ouve as acusações, você não vai se defender, que é muito comum, né? É quase que como diz assim, a ação gera uma reação. Quando alguém nos acusa, parece que bateu, levou, né? É mais ou menos assim a nossa natureza. Mas Jesus foi diferente. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Ele ficou quieto, ele ficou calado, ele não abriu a sua boca. Isaías diz que como ovelha muda ele foi levado para o matadouro. Ele não foi resmungando, murmurando, reclamando, maldizendo A, B, não. E Pilatos falou: mas não ouves tudo que fala contra ti, não vai abrir a sua boca? E ele permaneceu calado, enfrentou. Então, grandioso no tocante à sua vida perfeita.
Então Pilatos foi mais um daqueles que deram o testemunho da vida santa do Senhor Jesus. Agora, houve uma outra pessoa que estava lá naquele cenário também, agora Lucas 23, o 47, que também deu um testemunho. Quem era? Era uma autoridade, um centurião, responsável por 100 soldados romanos. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Agora ele já estava morto. Ele olhou tudo, acompanhou tudo, deu todo o respaldo militar para aquele espetáculo. Quando Jesus morreu, o centurião disse: esse homem era justo. Então veja, Judas deu testemunho, o ladrão da direita deu testemunho, a mulher de Pilatos deu testemunho, o próprio Pilatos, examinando, não viu algo condenatório. E agora a autoridade máxima que lá estava acompanhando, que era o centurião, disse: este homem era justo. E o homem deu até glória a Deus por ver Jesus uma vida perfeita. Glória a Deus, graças a Deus. Deus seja louvado por isso. É a razão de nós estarmos aqui, porque ele não pecou. Ele venceu o pecado por minha causa. Ele venceu o pecado por sua causa. Porque nós somos imperfeitos. E quem é que pode nos aperfeiçoar? Só Jesus. Porque na sua boca não se achou engano, não se achou pecado. Foi puro, foi santo. Porque era o que o anjo falou a Maria: o que de ti há de nascer será santo. O seu reino não terá fim, o seu reino será eterno. Aleluia. Então Jesus grandioso no tocante à sua vida perfeita. Agora, Jesus também grandioso no tocante à vida de poder, o poder sobrenatural. Quando nós lemos em Mateus 28 e o versículo de número o versículo de número 18, 28 e 18 de Mateus, já após a sua ressurreição, quando ele chega diante dos seus discípulos, ele diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, nós vamos ver a grandiosidade de Jesus, o poder sobrenatural que foi conferido a ele, um poder sobrenatural. Todo o poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Por isso que quando, eu já citei aqui no início, essa expressão lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Mas como que esses sinais acontecem? Como que eles são operados? Como que eles podem se fazer presente na nossa vida, no nosso meio, na nossa família? Ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. É os sinais que nos seguem. Não é nós seguir os sinais. Nós vivemos uma geração hoje que corre atrás de sinais. Mas já houve uma geração que os sinais seguiam. Aonde eles caminhavam, os sinais de Deus estavam sobre ele. Pedro caminhava, até a sua sombra curava aonde tocava nos enfermos. Os sinais seguiam. Mas nós vivemos uma geração que corre atrás de sinais. Se falar que tem um curandeiro ali, é muitos crentes que vão atrás. Falar que tem um que faz, é muitos de nós que vai atrás. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Ela diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais nos seguem, não nós seguir sinais. Os sinais devem acompanhar a nossa vida. A vida santa, a vida justa, a vida de oração, a vida de consagração, a vida de comprometimento com Deus, com a palavra, com a igreja, com a família. Um homem ou uma mulher comprometido com Deus e também com o seu semelhante, ele é uma porta aberta para os sinais de Deus acompanhar a sua vida. A sua oração, onde ele tocar suas mãos, a bênção de Deus ali vai estar sobre ele. E é isso que a palavra de Deus nos diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Aí ele diz: em meu nome, ao segredo, em meu nome, não é no nosso nome, não é no nome da nossa santidade, em meu nome, farão o quê? Expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. O poder sobrenatural, ele é grandioso no seu poder sobrenatural, o poder de cura, um poder de milagre, um poder para fazer aquilo que aos meus olhos, aos olhos humanos, é impossível, como ele diz em Lucas, porque para Deus nada é impossível. Não foi o que o Senhor Deus falou a Abraão, quando ele prometeu o filho? O Senhor Deus não disse: haveria alguma coisa difícil para mim? Falou para Abraão. Abraão falando da idade, falando da dificuldade humana, né? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, a nossa pequenez, mas o poder de Deus está acima de todas essas coisas. Ele falou a Abraão: haveria alguma coisa impossível para mim? De maneira alguma. O Isaac chegou. Ficou velho, mas o Isaac chegou. Sara ficou mais idosa, mas o Isaac chegou, porque tinha uma promessa. Para Deus nada é impossível. Esse nome grandioso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, é um nome também que revela esse poder sobrenatural. Ele manifestou o seu poder sobre a natureza, lá no mar. Acalma-te, mar, cala-te, vento. Calma, calmou a tempestade. Mostrou o seu poder sobre a natureza. Mostrou o seu poder em relação à própria eternidade, quando ressuscitou alguns personagens do Novo Testamento, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, depois de 4 dias, para mostrar o seu poder sobre a eternidade, né? Aquelas pessoas já tinham ido, Lázaro já fazia 4 dias, as irmãs dizendo: já cheira mal, não adianta, chegou atrasado, agora não tem mais jeito. Tira essa pedra aí, tira essa pedra, mostrando a sua grandiosidade, do seu poder. Jesus, ele continua o mesmo, meus amados irmãos. Esse poder, ele continua. Aleluia. Nós precisamos usufruir deste poder, desta fé, neste nome bendito, santo e poderoso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Retiraram a pedra, todos duvidando, e ele só deu um brado: Lázaro, sai para fora. Venha para fora, Lázaro. Aleluia. Glória a Deus. Mostrando o seu poder sobrenatural sobre a eternidade. Mas Jesus também, ao longo do seu ministério, ele mostrou também o seu poder sobre a vida humana, sobre aquilo que nos aflige, sobre as doenças, sobre as moléstias, sobre aquilo que nos perturba, sobre aquilo que nos fragiliza. Ele tocou no leproso e disse: quero ser limpo. Era impossível, quero ser limpo. E o homem ficou limpo na mesma hora, mostrando o seu poder sobre as enfermidades. Aquele menino, aquele jovem lunático, filho único, pai chorando, sem solução, deparou com Jesus e ele foi pedir misericórdia a Jesus, pedir cura para o filho, e ele repreendeu todo aquele mal. Aleluia. Esse poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, esse poder está aqui conosco. Esse poder permanece. Esse nome sem igual é poderoso para curar. Esse nome sem igual é poderoso para repreender toda sorte de enfermidade. Quando o médico diz não, ele pode dizer sim. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do homem, a última palavra é dele, porque todo o poder nos céus e na terra foi entregue a ele. A ele foi dado um nome diferente, um nome sem igual, um nome soberano, um nome que toda língua há de confessar e todo joelho há de dobrar. Este nome que tem o seu poder sobrenatural. Aleluia. Quantas pessoas foram socorridas por ele? Quantas pessoas leprosas foram curadas? O leproso do capítulo, lá no início de Mateus, lá era um só, mas depois depararam 10, ele curou também aqueles 10. Meus amados, a sogra de Pedro, numa febre, é impossível de ser revertida aquela situação. Jesus chegou na casa de Pedro e orou, e a febre foi embora. Então, esse poder sobrenatural
sobre todas as doenças, sobre todas as moléstias. Diz que ele andava no meio do povo curando os enfermos. Então é esse poder, meus amados, que nós precisamos apropriar dele, porque ele é grandioso. Ele é grandioso. Não vamos deixar a nossa descrença tomar conta do nosso coração, não. Eu, você, nós, esta igreja, serve um Jesus todo-poderoso, aleluia, pronto para vir em nosso socorro, pronto para vir em nossa direção, para nos ajudar nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, nas minhas pequenez. Ele é poderoso para nos socorrer, aleluia, grandioso quanto ao seu poder sobrenatural, aleluia. Ele abriu os olhos do cego, ele deu voz ao mudo, ele ressuscitou os mortos, ele repreendeu a lepra, ele repreendeu a febre, ele repreendeu toda sorte de doença, ele acalma. A doença nos traz medo, irmão, a doença nos traz um impacto negativo na vida. As doenças, meus amados, faz com que a nossa perspectiva de vida fica pequena. Como é bom ser um cristão nesta hora, saber que há um Jesus poderoso para nos socorrer, que não há limite, aleluia. Quando o diagnóstico chega desfavorável, nós apresentamos Jesus. Olha aqui, o homem diz que não tem jeito, mas o Senhor está acima, eu coloco nas tuas mãos. Exercer fé para o milagre de Deus chegar. Uma causa que o advogado diz perdeu, mas o advogado dos advogados, o que ele falou? Ouça a voz dele. Não fica abatido só por causa da voz do homem, não. Não fica abatido só por causa da voz de um profissional, não. E o teu Deus, o que ele falou? E o teu Jesus, o que ele falou? Deixa ele entrar nesta causa, deixa ele entrar nessa demanda, aleluia. Ele disse: todo o poder nos céus e na terra foi entregue a ele. Esse poder, ele continua. Glória a Deus, aleluia, grandioso no seu poder sobrenatural, aleluia. Fortaleça a tua fé. Você não caminha só, meu irmão, nós não caminhamos só, a igreja não caminha só. Há um Deus maravilhoso e poderoso que está conosco, que está por nós, que está sobre nós, que cuida de nós, aleluia. O seu poder sobrenatural, grandioso, continua curando, libertando, salvando, continua operando maravilhas, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Jesus, também grandioso no tocante à autoridade. Lá no capítulo 7 de Mateus, o verso 28 e 29, quando ele termina o seu ensino, que nós conhecemos como Sermão do Monte, os religiosos chegaram e disseram assim, ou a multidão chegaram e disseram assim: ele fala diferente. E alguém diz: mas por que ele fala diferente? Ele fala diferente porque ele fala com autoridade. Ele falava diferente dos religiosos, dos escribas, que também ensinava, mas era quase como uma ladainha, ficava falando a mesma coisa, mas sem unção, sem autoridade, sem ter a inspiração. Aí chega Jesus e traz o Sermão do Monte. E falou com autoridade. Ele é grandioso na autoridade, grandioso no ensino. E os escribas, quando era para ensinar, ele sempre citava alguém: o rabino tal, a escola tal, olha, fulano de tal ensinou sobre isso, falava do outro. Jesus não. Olha o Sermão do Monte, tem sempre uma expressão lá. Jesus diz: eu vos digo, autoridade, eu vos digo. Jesus nunca falou algo assim dessa natureza: olha, eu penso que isso é certo, eu acho que isso vai dar certo. Fulano de tal falou que isso dá certo. Jesus nunca ensinou assim. Ele disse: eu vos digo, autoridade de ensino, fonte de autoridade. Por isso que a palavra de Deus é uma fonte de autoridade para o cristão. Por isso que o cristão tem que apropriar da Bíblia. É uma fonte de autoridade, de ensino, de palavra, de comunhão, de revelação. Ele diz: eu vos digo. Então, grandioso no tocante ao ensino com autoridade. Jesus também foi grandioso no tocante ao seu sofrimento, à sua morte. Geralmente, as pessoas
os humanos, eles são muito conhecidos, são muito avaliados pelas suas vidas, pelas suas realizações. Um engenheiro, uma grande ponte, um grande viaduto, um arquiteto, enfim, são conhecidos pelas suas obras e essas obras ainda enquanto em vida. Agora, é interessante que quando nós olhamos a pessoa do Senhor Jesus, ele ficou mais conhecido depois da morte que enquanto estava em vida. Ele ficou tão conhecido depois da morte, né? E a morte de Jesus tem um diferencial, né, irmãos, tão grande, que a morte não é um tema assim prazeroso de falar, né? Quando acontece na nossa família, né? Quando acontece na nossa casa, de um dos nossos entes queridos, deixa de estar conosco. Tem pessoas que fica uma tristeza profunda, entra em depressão, se abate, um se afasta, um muda o comportamento, o outro se tranca para a vida, o outro... Cada um de nós temos uma reação, mas na maioria das vezes com aquele abatimento. A morte traz esse sentimento ruim, né, na nossa família. Não é um tema legal de falar, né? Pode ver que quando nós reunimos em casa, em família, em amigos, numa churrascaria, né? Quando o Reginaldo leva aqui os irmãos para uma churrascaria, está lá todo mundo comendo um churrasco, pode ver que ninguém vai falar de morte. Ô, pastor, hoje eu estava pensando no dia que o senhor for morrer, acho que vai ser bom, né, pastor, o dia que o senhor morrer, né? Você vê, não tem esse assunto, né? Não tem esse assunto de morte, porque ele nos assusta, não é verdade? Assusta, que é nós lidar com a nossa finitude. Então, nós temos muita dificuldade de lidar com esse tema. Agora, Jesus, que foi grandioso no seu sofrimento, no seu sacrifício e na sua morte, ele é tão diferencial, como então coloquei, que ele ficou mais conhecido depois da sua morte do que quando ele estava em vida. Muito mais conhecido na morte do que na vida. E a morte dele é algo assim tão especial, tão espetacular, que quando acontece na nossa casa, a gente não quer nem falar. Não, para com isso, não. Vamos lembrar disso aí, não. Não, pelo amor de Deus, não lembra desse negócio, não. É mais ou menos assim. Agora, a de Jesus, olha como ele é grandioso. É tão espetacular a morte de Jesus, que aqueles que amam ele, pelo menos uma vez no mês, a gente reúne todo mundo e falamos da morte dele. Olha, ele morreu. Sabe que ele está aqui? Que ele morreu. Nós estamos sempre falando. Na Santa Ceia, né? Que é um culto memorial, né? A gente só reúne para lembrar da morte dele. Olha, ele morreu. Aí fala, a pergunta, mas por que ele morreu? Morreu por causa dos meus pecados, da minha falha. Mas, pelo menos uma vez ao mês, o povo de Deus se reúne para comemorar a morte dele, né? Então, veja que ele foi grandioso até no seu maior sofrimento, né? Até no seu sofrimento. Se eu falei que o nascimento foi diferente, a morte também não deixou de ser. Porque a morte dele tornou ele mais conhecido, mais famoso, com muito mais conhecimento sobre ele em virtude da sua morte, e logicamente, na sequência por causa da sua ressurreição, que pelo menos uma vez no mês nós nos reunimos com essa finalidade para falar da morte de Jesus. A morte de Jesus é tratada com tanta seriedade na Sagrada Escritura, que pelo menos 250 versículos do Novo Testamento fala diretamente da morte de Jesus. 1/5 do Evangelho de Mateus e metade do Evangelho de João vai falar da última semana dolorosa, julgamento e morte do Senhor Jesus Cristo. Então veja que a Sagrada Escritura, ela trata com muita propriedade sobre a morte, porque ele veio para isso, ele veio para morrer, ele veio para ser levado como essa ovelha muda por minha causa. Porque eu estava condenado, eu estava morto, eu estava sem esperança, eu estava ausente, distante de Deus. O elo havia sido cortado em virtude do pecado. O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Mas veio Jesus, como Paulo diz, o mediador entre Deus e os homens. Fez a ligação de novo. Eu estava cortado, veio Jesus e me ligou na sua morte. Então ele foi também grandioso em relação ao seu sofrimento, em relação à sua morte. E para finalizar, nosso tempo está indo para o final, ele foi grandioso também em relação à promessa. Ele fez uma promessa, irmãos.
A igreja tem muitas promessas de Deus, mas ele fez uma promessa diferenciada. Quando ele foi, um dia lá no Monte das Oliveiras, sendo assunto ao céu, nós chamamos a doutrina da ascensão de Jesus, sendo assunto ao céu, já as nuvens ocultaram aos olhos daqueles que lá estavam, mais ou menos uma multidão, uns 120 que lá estavam, ou até mais. E aí então veio os dois personagens, Atos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi tirado e foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o viste ir. Fez uma promessa. Mas ele falou também no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí ele diz, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, grandioso, em relação a uma promessa poderosa para a igreja, nós estamos aguardando, a igreja almeja. O escritor aos Hebreus diz, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então nós estamos caminhando como peregrino e forasteiro nessa terra, aguardando esse momento bendito. Há uma esperança que enche o coração da igreja. Sabedor todos nós que ele verdadeiramente há de voltar. Que ele falou, se eu for, lá no Monte das Oliveiras, os anjos testificaram, ele já foi recebido, mas ele há de voltar. E ele disse, se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amados, nome sem igual, nome grandioso, nome maravilhoso, nome que dá prazer de falar o nome de Jesus, nome que dá prazer de louvar o nome de Jesus, nome sem igual, um nome grandioso, é o nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe esta amada igreja. Nos coloquemos em pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus, que este Deus maravilhoso e grandioso continue abençoando esta amada igreja, continue abençoando o seu povo, continue derramando as suas bênçãos, as suas promessas, que o cuidado deste Deus grande esteja sobre a sua vida, estejam sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus negócios, sobre a sua causa. Aleluia, que este poder sobrenatural possa ser manifesto em nós, sobre nós e por nós aqui nesta noite, para nos curar, para nos libertar, para nos dar um direcionamento, para dar calma à nossa alma, para nos abençoar em família, para nos dar o direcionamento certo. Este nome é grande, este nome é maravilhoso, o nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus maravilhoso, Pai Santo, Pai de amor, te glorifico, meu Pai Santo, agora, Senhor. Sim, meu Deus, por este momento tão maravilhoso. Sim, meu Pai, este nome que é sobre todos os nomes, que é tão grande, meu Pai. Continua abençoando esta obra, continua abençoando esta igreja, continua abençoando os teus filhos, continue prosperando, meu Pai, os teus filhos. Em nome de Jesus, assim nós oramos, meu Pai, para a glória e o louvor do teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém e amém. Deus abençoe essa amada igreja. Oreis por nós, oreis pela diretoria, oreis pelo campo, oreis pelos pastores, oreis pelas famílias, por esta cidade. Nós somos carentes das vossas orações. Obrigado, pastor Reginaldo. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus?
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.